Ninguém pertence a lugar algum, ninguém existe por um motivo, todo mundo vai morrer. Essa é talvez uma das frases mais marcantes do desenho americano Rick and Morty, ao ponto de até mesmo eu, que nunca assisti o programa, tê-la praticamente decorada, de tanto que vejo outros a citarem como um bom resumo dos temas da série. Mas se uma realização do tipo talvez pareça assustadora, eu acho que Tito e Yuri, protagonistas de Shoujo Shuma Tsuryoko, responderiam a essa afirmação com um e daí? No anime, a humanidade está em seu crepúsculo. Ao longo dos episódios, acompanhamos a viagem das duas garotas principais conforme vagam pelas ruínas do que já foi a civilização humana. E assim, já em seu cenário, a obra nos força a nos confrontarmos com uma perspectiva aterradora, a da nossa impermanência. A ideia de que, um dia, eventualmente, tudo pode ter um fim, nós inclusos. Mas não é como se esse anime fosse excessivamente dark. Há uma inerente melancolia que o cerca, sem dúvida nenhuma. Mas pessoalmente falando, eu não teria problema em considerá-lo um excelente yashikei, um conceito que já expliquei melhor na minha análise da série Aria, mas que basicamente define histórias com um certo poder curativo sobre o emocional de quem as assiste. O que é bem interessante. Embora para explicar o que há de assim tão interessante aqui, eu vou primeiro ter de fazer um pequeno desvio. Soren Kierkegaard. Filósofo dinamarquês do século XIX, ao seu trabalho devemos a filosofia do absurdo, aqui definido como a contradição entre a tendência humana de buscar um propósito ou sentido inerente à vida e a inexistência de tal propósito ou sentido. Ninguém pertence a lugar algum, ninguém existe por um motivo, todo mundo vai morrer. Como pode alguém lidar com essa realização? O primeiro caminho que Kierkegaard identifica é o do suicídio, um que ele prontamente rejeita, mas que serve para ilustrar o desespero ao que uma pessoa pode chegar quando confrontada com o absurdo. Já o caminho que Kierkegaard advoga é um que ficou conhecido posteriormente como salto de fé, a crença em alguma forma de transcendência, religião, espiritualidade ou o que for, que exista para além do absurdo. Já filósofos que vieram depois postularam a possibilidade de cada pessoa criar para si mesma um propósito para sua vida, seja ele qual for. Mantenha isso em mente enquanto faço ainda outro desvio, agora para falar um pouco sobre religião. Vejam, o absurdo como conceito é um baque bem mais forte para a mentalidade ocidental judaico-cristã, na qual existe tanto a crença de um plano divino que rege a criação, quanto a de que o mundo natural terá sido criado por Deus para servir ao homem. Entender que não somos assim tão especiais pode ser um choque bem grande para muitos, mas talvez nem tanto em outras religiões. O Japão possui duas religiões maiores, o Shintoísmo, nativo do arquipélago, e o Budismo, importado da China, que por sua vez o importou da Índia. Da primeira, eu destaco seu caráter animista e totêmico. Se para as religiões abraâmicas apenas o ser humano é dotado de alma, para o Shintoísmo, animais, árvores, mesmo paisagens naturais ou certos objetos podem ser dotados de kami, um conceito que normalmente traduzimos como divindade, mas que talvez fosse melhor compreendido como espiritualidade. Já do budismo, eu destaco o elemento da reencarnação. Ele próprio adicionou um caráter de impermanência ao indivíduo, que existe apenas como um momento num constante ciclo de morte e reencarnação. Desenhos ocidentais como Rick and Morty e outros que abordam de alguma forma o problema do absurdo, geralmente o fazem com um certo grau de desespero. A realização de que não há um propósito maior para a vida é muitas vezes retratada como bastante aterradora, e o próprio fato do desenho ser uma comédia pode em si mesmo soar como um mecanismo de defesa para lidar com essa realização. Em contraste, Shoujo Shuma Tsuryoko encara a questão com uma ótica claramente diferente. Ao longo do anime, Tito e Yuri rejeitam praticamente todas as três alternativas que eu elenquei mais cedo. Elas não aceitam o suicídio, não entendem o motivo da religião e mesmo abertamente declaram que não é preciso dar um propósito à vida, nem que seja um que você mesmo criou.
Para as duas, a vida é algo que possui valor em si mesmo, independente de qualquer sentido maior. E quanto ao absurdo, é como coloca Yuri em certo momento. Precisamos aprender a nos dar bem com o sentimento de desespero. Agora, eu poderia encerrar o vídeo aqui e ele provavelmente já estaria de bom tamanho. Mas há uma última questão que vale a pena discutir aqui. Em 2006, Roland Kelts publicou seu livro Japan America, onde ele busca entender o porquê da ascensão da cultura pop japonesa, sobretudo do anime e mangá, nos Estados Unidos. As principais fontes do livro são entrevistas que o autor realizou no Japão e nos Estados Unidos com diversas pessoas, uma das quais o historiador e crítico de animação Charles Solomon. Quando perguntado, Solomon comentou que em tempos difíceis as pessoas buscam por um escape e o encontram na fantasia. Kelts então pergunta por que buscar esse escape em um local tão distante quanto o Japão, ao invés de se contentar com as produções nacionais. A resposta de Solomon é o que eu realmente quero destacar aqui. Segundo ele, em alguns aspectos, nossa cultura se tornou muito mais cínica. Esse é o problema de muitas animações nesse país. Os personagens são tão sarcásticos que nem eles mesmos parecem acreditar nas histórias em que estão. Você não encontra esse sarcasmo no anime japonês. Em outras palavras, o que Solomon descreve é uma inerente honestidade nos animes, uma capacidade de lidar de forma séria e sincera com praticamente qualquer tema ou premissa. Eu disse no começo desse vídeo que Shoujo Shumatsu Yokou é um yashikei, mas como pode uma história sobre o inevitável fim da humanidade ser reconfortante? Mono no Aware é ainda outro conceito que eu já discuti no meu vídeo sobre Aria. E o que o define é uma gentil melancolia que se segue à realização de que tudo, um dia, precisa ter fim. O momento é belo porque é um momento. A impermanência é justamente o que lhe dá beleza. Apreciar o momento é o que está no cerne de qualquer yashikei, e é exatamente o que nos entrega Shoujo Shumatsu Yokou, com um misto de leveza, seriedade e melancolia que, pelo menos por agora, você não encontra na animação ocidental. Que fique claro, não é minha intenção aqui dizer que esse anime seja melhor do que, por exemplo, Rick and Morty. Nem quero dizer que a abordagem dele seja melhor. Mas ela é, sem dúvidas, diferente. E é esse contraste que eu acho tão interessante. E no final, o que Shoujo Shumatsu Yokou nos ensina é que diante do absurdo, só o que nos resta é continuar seguindo em frente.